Olá, mais uma vez bem-vindo ao canal Mensagem Inspirada. Hoje eu quero fazer um pouco diferente no vídeo. A gente sabe, sempre traz uma palavra. Não vai ser tão diferente que sempre vai vir a palavra. Vai vir... Porém, hoje eu quero trazer três dicas para novos pastores e líderes. A exemplo, como um pai ele quer o melhor para os seus filhos. Ele é o exemplo. O apóstolo Pedro, ele escreve nas suas cartas, na sua carta, embora ele seja mais um pregador do que um escritor. Então, naturalmente, a carta de Pedro não foi ele que escreveu, que a Bíblia deixa claro que ele era iletrado. Mas Pedro pregando, alguém escrevendo, Pedro diz que nós temos que ser pastores e líderes, modelo do rebanho. E ser modelo do rebanho é olhar para Jesus, é olhar para Cristo. Se nós não olharmos para Ele, como que nós vamos ser modelo? E para os nossos filhos, ou os nossos liderados, ou os discípulos, né, que venham após nós, quando estamos ensinando, nós temos que deixar exemplo. Então, a Bíblia, aqui vou trazer 3 dicas para você, novo líder, novo pastor. Como que você se sustenta no ministério? Como que você fica firme no ministério? Qual que é o seu alimento diário? O que você precisa fazer? Que não adianta uma pessoa dizer que é pastor, mas ela não tem intimidade com Deus. Então, o que ela vai passar para as outras pessoas? O que ela vai passar para frente? Se ela não sabe nem o princípio básico para estar liderando. Então vamos lá. No final eu quero orar por você, coloque o seu nome, coloque talvez uma pergunta, coloque, enfim, o nome do seu familiar, que no finalzinho do vídeo eu quero orar por você e orar pelos seus familiares. A primeira dica que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos traz, a própria Bíblia nos instrui a fazer isso. E diz assim, por exemplo, orai todos os dias. Então, se você precisa de orar todos os dias, você precisa ter contato, ter vida com Deus todos os dias. A exemplo da segunda carta a Timóteo, escrita por Paulo, está escrito assim no capítulo 4 e capítulo 3 e versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que é mais importante é que na segunda carta de Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, como você consegue achar a inspiração para você pregar? É lendo a palavra. É lendo a palavra. Não tem outra saída, você precisa ler a palavra. Gênesis, Apocalipse, você precisa ler. E diante das histórias, diante dos capítulos e versículos, o Senhor sempre vai te dar a luz do texto para você pregar. A segunda dica
é muito importante, né? Muito importante. A segunda dica é: orai sem cessar. Então, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Irmão, irmã, o jovem pastor, jovem líder, se você não tiver esses dois princípios básicos, orar sem cessar, todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, assim como Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Ininterruptamente. Um homem que era compromissado com a oração. Então, você percebe que a leitura da Bíblia e a oração é algo tão valioso que a própria palavra fala sobre isso, que ela é inspirada e orar sem cessar. E nós precisamos de orar. Como que você vai cuidar de gente, né, ser um apoio de alguém, né, vamos dizer assim, abraçar alguém, se você não tem intimidade com o Todo-Poderoso? Então a Bíblia diz também que lá em Atos, os filhos de Cefas, eles tentaram expulsar alguns demônios. E aqueles demônios disse para eles assim: eu conheço quem é Paulo e Jesus a quem Paulo prega. E vocês, quem são? Porque aqueles homens, eles queriam exorcizar aquela endemoniada. Então você percebe que quando o homem não tem intimidade com Deus, ele não tem autoridade. Intimidade, autoridade. Olha que interessante. Intimidade, autoridade. Oração e leitura da palavra. É assim que você chega mais perto de Deus. É assim que você mantém o seu ministério. É assim que você tem palavra para aquelas pessoas todos os dias. A terceira dica, e não mais importante, é meditar na palavra de Deus. E Josué 1:8, eu quero abrir com você, Josué 1:8. Está escrito assim, presta bem atenção. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha, que maravilha! A palavra de Deus, ela está te mostrando que se você meditar na palavra de Deus todos os dias. O que é meditar? Presta atenção que a primeira dica foi ler a Bíblia todos os dias. Você precisa de ler, saber a matéria. A segunda dica, orar sem cessar, falar com o Criador, falar com aquele que ditou as regras, aquele que inspirou para Moisés escrever a lei. Em terceiro lugar, a Bíblia diz para você meditar na palavra. O que é meditar? Mas de dia e de noite. Hoje pela manhã, o que eu li? Puxa vida, eu li Josué 1:8. Não cesse de falar do livro dessa lei. Então, quando você estiver com um amigo, quando você estiver discipulando, quando você estiver pregando, você tem a palavra, mas de manhã você lê e medita naquilo que você leu. De noite, procura pegar uma porção, lê um pouquinho, medita naquilo que você leu. E é assim que é meditar, porque você fica alimentando isso no seu coração.
na sua mente. Então, lá também no capítulo 1 de Salmos, vai dizer para você meditar de dia e de noite. E eu acho interessante o capítulo 1 que fala assim, no versículo 2, capítulo 1 de Salmo, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, vamos recapitulando. A primeira dica é ler a Bíblia todos os dias. Como que você vai ajudar alguém? Como que você vai aconselhar alguém? Como que você vai ensinar alguém se você não ler a Bíblia? Se você é um líder, um jovem, pastor. E segundo, orar. Como que você vai aconselhar alguém se você não tem a inteligência ou a sabedoria de Deus? E terceiro, meditar na palavra. Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você. Dê um like, se inscreva no canal. É muito importante quando você dá o like, inscrever no canal e compartilhar essa mensagem que vai ajudar muitas pessoas. Para o seu filho, para sua filha, aqueles que estão liderando, você conhece alguém que está começando um ministério. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nesse dia, eu te adoro, eu te glorifico, te exalto e te bendigo. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa os nossos erros, nossos pecados, tudo aquilo que não te agrada, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Pai, eu intercedo por essa pessoa neste momento, talvez uma pessoa hospitalizada no presídio, no manicômio, uma pessoa no hospital, uma pessoa, meu Pai, chorando a perda de alguém. Pai, em nome de Jesus, fortalece, enche da tua presença, inspira essa pessoa. Meu Pai, traz essa pessoa ao entendimento, à sabedoria, para que ela possa seguir essas dicas e ser abençoada. Caminhar, pois a tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Então, meu Pai, ensina esse jovem pastor, esse jovem líder a seguir esses passos, que é os seus passos, meu Pai, que são os seus passos, para que o teu nome seja glorificado e essas pessoas venham ser bem-sucedidas, sejam felizes, sejam, meu Pai, inspiradas pelo Senhor. É isso que eu te peço nessa manhã, que haja libertação, que haja transformação, que haja novo nascimento, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, um like, compartilhe, se inscreva, para que nós venhamos alcançar o maior número de pessoas possível. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.